Sejam mais que bem-vindos a mais um encontro com a palavra. É um encontro com o nosso Deus. Todas as semanas estamos aqui para um bate-papo especial da palavra de Deus. E esse é um momento muito especial em que você pode se desconectar de tudo ao seu redor e se conectar conosco através da sua palavra. Continuamos juntos mais uma vez para esse bate-papo de hoje. Continuamos aí nessa nova temporada. Estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje o nosso estudo é o estudo 6, de dentro para fora. Mas antes de começarmos nosso estudo, vamos conversar com o nosso Deus. Vamos convidá-lo para estar conosco. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando da sua palavra, que o seu Espírito Santo esteja com cada um de nós que fala, que ouve e toque em nossos corações. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. De dentro para fora. E o verso relevante dessa semana, você pode acompanhar conosco, está em Marcos 7,15. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. O estudo dessa semana aborda Marcos 7 e a primeira metade de Marcos 8. No início do capítulo 7, Jesus despertou controvérsia ao rejeitar a tradição religiosa. No entanto, ele fez isso de forma que, de maneira surpreendente, confirma uma verdade profundamente relevante para a vida cristã hoje. Jesus então apresentou um enigma que abre a porta para uma verdadeira compreensão do que realmente é fé. E vamos começar já ali em Marcos 7, 1 a 13. Que verdades relevantes são apresentadas ali, Daniel? Que podemos aprender dessas verdades para a nossa vida hoje? Olá para você, é muito interessante que os fariseus estavam sempre tentando pegar Jesus em alguma coisa, né? E eles sempre discutiam e falavam sobre assuntos técnicos, assuntos mais complicados, né? E o fato é que os fariseus pegaram os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. Nossa, meu Deus do céu, e agora? Eles não lavaram as mãos. Jesus, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos porque eles não seguem os costumes e a tradição dos anciãos. Ah, pronto, aí já deram a resposta para Jesus, falar assim, mas pera um pouquinho, mas isso foi um costume que vocês criaram e vocês colocaram. Já seguindo aquele negócio que vocês não podem se misturar com outras raças, com outros povos, porque vocês vão ficar impuros, e aí acabaram estendendo isso também para os alimentos, que não podia tocar sem lavar as mãos, porque levaria a impureza para os alimentos, e Jesus vira para eles e fala assim, o enigma, não há nada que possa contaminar-vos vindo de fora para dentro, mas o que vos contamina é aquilo que sai de dentro de vocês. E Jesus, veja bem, Jesus não falou assim, aquilo que contamina os outros é o que sai de dentro de vocês. Jesus falou, aquilo que vos contamina é o que sai de dentro de vocês. Vocês mesmos se contaminam com aquilo que sai de dentro de vocês. Que coisa complexa, né? A princípio está parecendo, né? Com certeza, né? Aquelas pessoas, elas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus. Ou seja, elas nem sabiam o que estavam fazendo, né? O que tem a ver higiene com estar próximo de Deus, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Então, eles estavam tão arregados ali, aquelas tradições, que não levavam a nada. A nada. E esqueciam do verdadeiro que? A adoração a Deus. E Jesus arrebatou de forma assim que talvez ninguém tinha parado para pensar nisso, né? E o próprio Deus estava ali falando que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O que está sujo é o nosso coração, cheio de hipocrisia, cheio de falas mentirosas, vivendo algo que é irreal, algo que não é verdadeiro, né? E eu pergunto para você, que tradições você ainda está guardando aí em seu coração que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? Talvez você possa falar assim, mas hoje não existe mais isso, imagina. Mas com certeza, de repente ainda tem muitas coisas que nós como seres humanos, pecadores, ainda agarramos e esquecemos o quê? Do verdadeiro significado de amar e adorar a Deus. Não é verdade? É interessante que Jesus usou aqui uma passagem de Isaías, né, para responder indiretamente a essa pergunta dos fariseus e disse, em Isaías estava escrito assim, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha só. Como que está a nossa tradição religiosa hoje, né? Será que a gente está indo na igreja porque a gente aprendeu maquinalmente?
mandamentos, tradições. E Jesus conhecia o coração daquelas pessoas e sabia que estava cheio de hipocrisia. E Ele também conhece o nosso coração hoje. Será que você ainda tem tradições arregadas ao coração? Ou será que é apenas um costume que você vai à casa de Deus adorá-lo? Será que não virou um costume? Será que já está sem sentido? Será que já virou apenas uma tradição? Faça essa pergunta para você mesmo, porque a verdadeira adoração ela vem de dentro para fora. Né? Adoração ao Deus que fez os céus, que fez a terra, aquele Deus que nos ama, que deve estar acima de todas as coisas. O amor incondicional, o encontro, um relacionamento pessoal com esse Deus a cada dia. E Jesus continuou na resposta dele, né? E aumentou um pouquinho mais e falou assim para os fariseus: honra teu pai e tua... Jesus não disse honra teu pai e tua mãe? E os fariseus falam assim: sim, honra. E Jesus falou assim: pois vocês criam mandamentos próprios que dizem: você pode pagar uma oferta para o templo, e vocês não são obrigados a cuidar do seu pai, de sua mãe na velhice, enriquecendo os seus próprios bolsos para vocês terem uma vida de luxo. Então é interessante como os fariseus criavam mandamentos e situações em que eles deixavam os mandamentos de Deus de lado, que era aquilo que Deus esperava dos homens, para seguir suas próprias tradições e conseguir os seus próprios benefícios. Né? A gente vê isso nas igrejas hoje até, né? Dinheiro, ofertas, o desvirtuamento daquilo que Deus espera das pessoas. Quanta hipocrisia Deus quebrou ali, né? Com tantas coisas, com algumas falas, com tudo que o povo tinha suas leis e Jesus ali arrebatando cada uma delas, né? Quanta hipocrisia. E os enigmas continuam ali em Marcos 7-15, né? Que Jesus quis dizer com esse enigma e o que realmente torna uma pessoa contaminada. O que contamina o homem é aquilo que está dentro do coração dele, né? É a natureza do homem, a natureza pecaminosa, a natureza ruim, né? É isso que contamina o homem, por isso que Jesus disse que nada do que está de fora pode contaminá-lo, porque está de fora entra um alimento, é digerido, acontece um processo natural, mas aquilo que está dentro da gente é aquilo que a gente vai mostrar para os outros e vai levar. Com certeza. E os outros vão ver aquilo que sai de dentro da gente. Aquilo que sai de dentro da gente às vezes machuca, às vezes é ruim. Então Jesus queria mostrar o que era mais importante, ter uma mão limpa para pegar num alimento ou ter um coração puro que possa levar aos outros aquilo que Deus deseja da gente. Com certeza, né? É a nossa essência que está contaminada pelo pecado, né? Somos miseráveis pecadores e carecemos da graça de Deus para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, para que quebrante toda essa hipocrisia, toda essa falsidade que contamina a nossa vida, né? Que o pecado é algo que é uma doença, né? E é a essência do ser humano. E sem Deus nós não podemos imaginar como estamos, nosso estado. Muitas vezes estamos cegos sobre nós mesmos. E o Espírito Santo vem para abrir os nossos olhos, para mostrar quem realmente somos, que carecemos de Deus para nos moldar, nos transformar, nos purificar da maldade que é o pecado em nossas vidas, não é verdade? É interessante que Jesus, dando essas respostas para os fariseus e para os discípulos, ele passa pelos mandamentos, né? Porque depois os discípulos o interrogaram de novo para que ele explicasse melhor a situação. E Jesus falou assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Ele está passando pelos mandamentos, ele está falando aquilo que é a natureza pecaminosa do homem, né? A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e são estes que contaminam o homem. Com certeza. E muitas vezes nós até temos uma teologia correta, né? Do certo, mas não ter o coração sob o controle de Deus. E essa é a diferença. Deixar Deus comandar a nossa vida, estar sob o controle do Todo-Poderoso, de quem pode nos transformar, de quem pode nos moldar e nos tornar pessoas limpas de coração, pessoas que olham para si e quer ser transformada por Jesus, que reconhece os erros, que reconhece o pecado e que quer ser uma nova criatura. E Jesus pode fazer isso por você a cada dia. Basta uma entrega e um conhecimento desse Deus, pois é o conhecendo que nós vamos ser pessoas mudadas e transformadas por Ele. E as lições continuam ali em Marcos, né? Marcos 7 tem uma história curiosa, Daniel, que podemos aprender dessa história e o que Jesus quis realmente mostrar ali para aquela mulher ou para as pessoas que estavam próximas dela, o que Ele quis
deixar de exemplo para quem estava ali naquele momento. E Marcos continua nesse ritmo frenético, né? Ele pulou de uma história e já foi para outra completamente diferente. E o fato é que ele estava na casa de uma pessoa e chegou uma mulher sírio-fenícia que não fazia parte dos judeus e do território judeu, e chegou para Jesus e pediu que curasse a filha dela. E a mulher sabia quem era Jesus, conhecia a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, chegou lá e falou assim: Jesus, por favor, cura minha filha. E as pessoas que estavam em volta se espantaram e falaram assim: não, peraí, essa mulher não é daqui, não é do nosso povo. E Jesus meio que, entre aspas, a gente já falou isso em umas lições anteriores, fez a vontade de quem estava com Jesus, falando assim: peraí, quem é você para estar falando comigo desse jeito? Não convém dar comida para os cachorrinhos antes dos donos. E a mulher falou assim: não, mas eu não quero comida, eu só quero as migalhas que estão embaixo da mesa. A lição não era para a mulher de forma alguma. Jesus sabia o coração da mulher, sabia a sinceridade daquela mulher, mas a mulher deixou uma lição para todos aqueles que estavam com Jesus, para nós hoje. Ela sabia quem era Jesus, ela sabia o que Jesus podia fazer com ela e sabia que Jesus iria atendê-la, porque o evangelho de Jesus e a graça de Jesus é para todos. Jesus não fazia distinção de pessoas, de raças, de gênero, de absolutamente nada. Com certeza. Jesus tinha a graça. E a graça era para todos. E Jesus queria mais uma vez mostrar aqui para as pessoas: vocês se acham superiores por estarem numa posição, por serem líderes religiosos, por serem ricos, ou por estarem em evidência, ou por serem estudados, por serem cultos? Não, para com tudo isso. Eu vou curar a filha da mulher que está que nem um cachorrinho embaixo da minha mesa. Então, não tenha medo de se chegar a Jesus. Com certeza. Jesus tem o coração aberto para todos, para qualquer um. O evangelho e a graça são para todos, e assim também deveriam ser as nossas igrejas, os nossos templos, as nossas casas, os nossos relacionamentos e os nossos trabalhos. A gente precisa levar Jesus a todos e mostrar que esse Jesus é acessível a todos. Com certeza. Não é um clube fechado, não é um clube onde os fariseus estão colocando dinheiro dentro do bolso porque estão criando os mandamentos próprios, como a gente falou antes. Não, não é isso. É a graça. E a graça é para todos, o evangelho é inclusivo. E Jesus estava mostrando isso e ele vai continuar mostrando nas lições das próximas semanas. Com certeza. Ele sempre dava prioridade para aquelas pessoas que eram oprimidas. Ele viveu como uma pessoa oprimida, como uma pessoa pobre, sem posse, sem nada. Esse era o exemplo de Jesus. Ele queria mostrar para as pessoas daquele tempo e para nós hoje qual é a verdadeira essência do cristianismo e da graça e da missão. Que fantástico, né? Que fé que aquela mulher demonstrou ter por Deus, por Jesus. Ela sabia do poder de Jesus e sabia que ele poderia atendê-la e ela se humilhou. Ela não teve problema nenhum em se humilhar e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei quem tu és e eu sei o que tu podes fazer por mim. E Jesus ali de maneira maravilhosa, grandiosa, mostrou ali a fé daquela mulher e mostrou que não há distinção nenhuma. Que às vezes você se acha tão superior a alguma coisa. E às vezes alguém que você acha que não tem, que não é atendida por Deus, você acha que não tem por que Deus falar com ela, ela demonstra uma fé tão gigante, tão maravilhosa. E foi isso que Jesus mostrou. Jesus sempre quebrou esses paradigmas, não é verdade? Jesus ele veio nessa terra para quebrar tudo isso. E muitas vezes, mesmo sabendo o que Jesus já fez, nós continuamos ainda, né, com preconceito contra outras pessoas, nacionalidades, né, grupos étnicos e nacionalidades. É totalmente contrário aos ensinos de Jesus. E ele deixou isso muito claro enquanto esteve aqui na terra. Quebrou tudo isso e ele nos convida a quebrar também. Ninguém é melhor que ninguém. E a única coisa que difere uma pessoa da outra, sabe qual que é? É o conhecimento de Deus. E aparentemente aquela mulher, para as outras pessoas, ela não conhecia o verdadeiro Deus. Mas ela o conhecia e Jesus sabia disso. Por isso Jesus te faz um convite hoje. Venha me conhecer, venha saber quem é esse Deus. E Jesus vai quebrar todos os preconceitos, todos os paradigmas que a gente guarda dentro da gente. Porque Jesus é assim. A cruz mostra que todos são iguais. Todos têm o direito à salvação. E Jesus, de uma forma grandiosa, antes mesmo de ser crucificado, deixou isso muito claro enquanto esteve aqui na terra. E ele faz esse convite a você. Vamos deixar Jesus reinar em nosso coração para quebrar todos os preconceitos que muitas vezes nós nem sabemos que temos, não é verdade? E continuamos aí com nossos estudos, maravilhoso. Ali em Marcos tem uma cura, Marcos 7,31. Quem foi que Jesus curou e o que ele quis mostrar ali através dessa cura, Daniel? Vou passar pela parte da história, mas eu vou deixar aqui a aplicação prática para você, porque eu sei exatamente o que
em que ponto a gente pretende chegar aqui, né? O fato é que Jesus estava assim caminhando já para Jerusalém com os discípulos, mas Jesus resolveu dar uma volta bem grande ali. Parece que quando a gente não quer chegar muito no lugar, a gente dá uma volta maior, né? Mas Jesus estava dando uma volta maior porque era necessário que ele ensinasse muitas coisas aos seus discípulos naquele tempo e para que todos o conhecessem, quem ele é e a sua essência e a sua missão. O fato é que ele estava passando por uma outra cidade e levaram para ele uma pessoa que era surda e por consequência ela não falava direito por causa da surdez dela, né? E Jesus, ao invés de fazer um milagre ali na frente de todos, pegou a pessoa e a levou de lado, separadamente, né? E aqui diz, né, que lhe trouxeram o cego e Jesus o colocou à parte e lhe tocou nos ouvidos e na língua, né? Jesus fez um simbolismo, né? Jesus tocou na pessoa, né? Como uma forma de mostrar: eu sou o criador da pessoa, eu sou o criador do homem, eu moldo o homem. Eu posso todas as coisas, eu moldo o homem à minha imagem, né? E a pessoa foi curada imediatamente e saiu falando por aí. Jesus falou assim: não, peraí, não vai por aí falando não. E quanto mais Jesus falava para ele, não fale, mais ainda ele falava daquilo que Jesus podia fazer e das coisas, e as pessoas se maravilhavam daquilo que Jesus fazia, né? Mas eu vou deixar a partir da aplicação aqui para você falar, né? Que Jesus suspirou, né? Antes de curar o homem, né? O suspiro de Jesus às vezes mostra que ele precisa se segurar um pouquinho, não é? Com certeza. A nota até fala assim, né, que Jesus restaurou a audição do homem e o capacitou a falar. Esse suspiro ilustra os limites que Deus colocou entre si mesmo no que diz respeito ao livre-arbítrio da humanidade. Ele não força a nossa escolha. Somos livres para escolher quem conduzirá a nossa vida. O príncipe da vida ou o príncipe das trevas. Jesus poderia abrir ouvidos surdos, mas não forçaria corações incrédulos a reconhecer que ele era o Messias. Que fantástico, né? Quando Deus nos criou, Ele realmente já nos fez assim, livres. Livres para escolher a quem adorar, a quem vai ser o Senhor da nossa vida. E Jesus suspirou porque assim, Ele não tinha limites. E nem tem limites para fazer coisas pelo ser humano. Para curar, enfim. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é tudo. Mas o ser humano precisa reconhecer e aceitar isso na sua vida. Então, Jesus não vai forçar nunca alguém se render aos seus pés e o reconhecer. É uma busca do ser humano em saber quem é esse Deus, quem é esse Criador, quem é esse Redentor, quem é esse tudo que rege o universo e que tem prazer em se relacionar com você. Que está próximo e que que gostaria que você se rendesse a Ele como sua criatura e adorá-lo por reconhecer quem Ele é. Esse é o nosso Deus. E Ele anseia para estar com você, para que você se renda e o reconheça como seu Senhor da sua vida. Você faz a escolha diariamente. Ele se mostra e você faz a escolha diária, porque amar a Deus é uma escolha, você escolhe amá-lo. E no dia que você escolher dizer que quer amar esse Deus, Ele vai colocar o seu amor em seu coração e sua vida nunca mais será a mesma. É impossível conhecer a Deus e se tornar como você está. Ele vai mudar tudo. E tudo que vem depois de aceitar essa graça, de aceitar esse Jesus como seu salvador pessoal, é consequência. Não vai ser nada forçado. Não vai ser algo que Ele vai te impor, como Ele mostrou aqui mesmo. Ele faz tudo pelo ser humano, mas Ele não força. Isso mostra que muitas pessoas que às vezes são curadas, que têm a restauração de tantas outras coisas, isso não quer dizer que automaticamente Ele vai aceitar esse Senhor. Não é verdade? Fica aí o convite de Jesus para você, a reconhecê-lo como seu Salvador e seu Senhor. Continuamos aqui com mais assunto, né? Tá cheio de assunto aqui em Marcos. Muito. É um ritmo E agora enorme. tem um assunto especial aqui em Marcos 8, né? Quais foram as atitudes dos fariseus ali? Por que Jesus não mostrou seu poder para convencer aquelas pessoas? Ele poderia fazer isso, não poderia? Por que Jesus não agiu dessa forma como muitos acharam que ele ia fazer? Mais uma vez os fariseus chegaram para tentar Jesus e tentar pegar ele em alguma coisa, né? E Jesus já havia feito tantas coisas em todos os lugares e a fama de Jesus estava correndo por toda a Galileia, Judeia, por toda aquela região. Mas os fariseus chegaram para Jesus e, como diz aqui em Marcos 8:11, falando assim: saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, mais uma vez, claro, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, mais um daqueles suspiros de Jesus, né? Caramba, vamos lá, né? Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração
não se lhe dará sinal algum. E simplesmente Jesus, saindo, embarcou no barco e foi para o outro lado. Os fariseus foram, tentaram Jesus, pediram um sinal. Jesus suspirou e falou assim: não, eu não vou dar nenhum sinal para vocês. E foi embora. Que complicado, né? Jesus virou as costas e foi embora, né? Mas por que Jesus fez isso, né? É uma pergunta que fica, né? A tentação que os judeus queriam que ele fizesse mais um sinal em favor próprio, que mostrasse mais algo, que desse uma resposta a eles que estavam com o coração totalmente impuro e naquele momento estavam tentando Jesus a fazer algo que eles pudessem pegá-lo, que pudessem acusá-lo de alguma coisa. Jesus simplesmente falou: não, para essa geração ímpia que está fazendo tudo errado e que está vindo com interesses errados, ao contrário do que a mulher sírio-fenícia, né, e ao contrário do que o milagre anterior também falaram, né, falando assim: para vocês não vai haver nada. Né? Com certeza. Jesus conhecia o coração daqueles homens e sabia que eles queriam apenas prová-lo. Jesus sabe o que tem que fazer em cada momento. E o fato de não fazer aqueles milagres, Jesus conhecia o coração daqueles homens e sabia que, se os ouvidos e os olhos estivessem fechados, milagres e sinais do céu não seriam capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados. Jesus nem sempre vai fazer milagres para mostrar que Ele é poderoso, para mostrar que Ele é real. Ele quer que nós o conheçamos pela fé, por sabermos quem Ele pode fazer, o que Ele pode fazer e quem Ele é. E Jesus deixou claro isso. Jesus sabia que se Ele ficasse ali simplesmente fazendo o que eles pedissem, não era o correto. Não iria convencê-los. Jesus conhecia muito o coração daquelas pessoas. E muitas vezes Deus vai fazer o que tem que fazer, acima de tudo, para nos convencer, entender quem é Deus e pela fé reconhecê-lo. Mesmo Ele não estando mais aqui, mas nós podemos conviver com Ele, conhecê-lo plenamente através da sua palavra, de um relacionamento pessoal com esse Deus que Ele nos convida todo dia a ter com Ele. Foi interessante que você falou que às vezes nem os milagres são suficientes para convencer alguém, ou para mudar o coração de alguém, né? É interessante que um pouco antes dessa discussão com os fariseus, né, Jesus tinha feito a segunda multiplicação dos pães, né, e alimentado uma multidão de 4.000 homens, mais mulheres e crianças, né? E logo após isso eles entraram no barco e os discípulos ficaram preocupados: ah, Jesus, e agora nós esquecemos de trazer o pão, a comida para o barco. Jesus tinha acabado de fazer o milagre de outra multiplicação de pães e os discípulos estavam preocupados que esqueceram de levar comida para o barco. Peraí, eles acabaram de ver o milagre e ainda não tinham entendido. Esse tempo era importante para que Jesus ensinasse os discípulos. Exatamente. E Jesus respondeu assim: mas vocês ainda não entenderam? Vocês estão preocupados com o pão? Eu acabei de fazer um milagre. Eu posso fazer qualquer coisa. Nada é impossível para mim. Não existe barreiras para Jesus. Mas Ele quer que a gente creia nele. Independente dele estar mostrando o tempo inteiro quem Ele é. A fé, o conhecimento desse Deus é a força para continuarmos crendo nele. Mesmo que Ele não faça milagres todos os momentos, mas reconhecer quem Ele é. E é tão fácil, né? Parece que perder isso, né, de vista. Reconhecer quem Deus é. O ser humano quer sempre coisas palpáveis, quer sempre estar vendo coisas e milagres e coisas para entender quem é Deus. Não, Deus quer que nós o reconheçamos pela sua palavra, pelo relacionamento com Ele. E quando nós entendemos quem é esse Deus, não vai mais haver barreira para deixarmos de crer e de mantermos uma fé viva nesse Deus poderoso que guia a nossa vida todos os dias, que prometeu que vai preparar um lugar especial para nós, mas que vai estar aqui todos os dias nas nossas lutas, nas nossas angústias e preocupações. Ele prometeu a sua presença e Ele está aqui. Basta invocá-lo, basta buscá-lo. A Bíblia diz que se buscar-me-eis, vocês vão me encontrar. Então vamos buscar esse Deus para que nós venhamos conhecê-lo sem precisar ver milagre todos os momentos. Jesus continua fazendo milagres. Ele sabe o tempo certo, o momento certo de fazer os milagres da nossa vida. E o maior milagre Ele já fez, que foi morrer na cruz do Calvário por você. Ali todos são iguais, ali não há distinção de nada. Todos podem encontrar Jesus ali e ter essa graça. A graça e o amor de Deus são suficientes para nos salvar e nos ajudar nessa vida. Ellen White, em Desejado de Todas as Nações, diz assim: a religião de Cristo é a própria sinceridade, zelo pela glória de Deus. Essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo.
E unicamente eficaz operação do Espírito Santo pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é verdadeira. Só Jesus, só a cruz, só conhecendo quem é esse Deus verdadeiramente, é que vamos nos convencer dos nossos pecados, das nossas falhas e reconhecer que carecemos todos os dias dessa graça, pois somos miseráveis pecadores e sem Deus nada podemos fazer ou ser. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás no céu, muito obrigada porque Tu nos ama tanto, Senhor, e está sempre pronto a nos buscar para perto de Ti. Abre os nossos olhos, nos ensina a vermos quem somos e como estamos, que carecemos de Ti a cada momento, a cada segundo para sobrevivermos. Obrigada por nos amar tanto, obrigada porque Tu morreu na cruz do Calvário, que possamos, Senhor, meditar todos os dias no que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário. Nos dê a Tua paz, Tua alegria e Tua harmonia e continua conosco, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada pela sua companhia. Continue conosco, todas as semanas estamos aqui para um bate-papo da Palavra de Deus. E você é o nosso convidado especial. Tchau, tchau e uma boa semana.